Olá, amigos telespectadores da TV Câmara, canal 31.3, também da Rádio Câmara 105,3. Para você que nos acompanha pelos canais da internet, as redes sociais, Instagram, Facebook, também estamos no YouTube. E hoje o Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo, traz aqui uma figura emblemática, icônica também, no que diz respeito à educação. Nosso convidado é o Dr. Gilson Aparecido Castadelli, doutor em Educação pela Unesp, Marília, mestre profissional em Tecnologia da Informação e Comunicação, na formação em Educação à Distância pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Universidade Norte do Paraná. Foi professor e orientador do programa de mestrado em Educação e Tecnologias Emergentes na Must University, pesquisador no projeto Merci 24, membro do projeto CNPq sobre tecnologia assistiva, além de pró-reitor acadêmico, coordenador do Núcleo de Educação à Distância e professor universitário da Unifil Ourinhos. Aliás, esse ano, 20 anos de Unifil. Um especialista em metodologias inovadoras aplicadas à educação, inteligência artificial, ambientes alternativos de aprendizagem e inovação disruptiva. Professor Gilson, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que satisfação, viu, Edu? É um prazer estar aqui com você, com todos os nossos ouvintes e espectadores. É uma grande satisfação e espero aí aproveitar bem esse tempo para que a gente possa trocar uma ideia aqui nesse espaço que você cede para a gente, tá? Professor, eu tenho uma opinião formada, né? Tive o privilégio de trabalhar algum tempo ao seu lado e vejo que você é uma pessoa à frente do seu tempo. Poxa, muito obrigado. Tá? As suas ideias, como você enxerga 20 anos lá na frente aquilo que está sendo feito. Eu digo isso porque o EAD, que é o ensino à distância, em Ourinhos foi implementado inicialmente por você. Sim. Né? Lá na Unifil. Sim. E como é que começou essa trajetória com a educação à distância? Como é que foi implantar esse modelo de educação na universidade? Muito bem. Primeiro é bom a gente dar uma contextualizada para que a gente saiba que e compreenda que toda modificação, toda mudança, ela exige uma adaptação. Então nós temos as pessoas que vão trazer essa inovação e vamos ter as pessoas que vão se adaptar a essas inovações. E obviamente nós sabemos que muitas vezes toda a inovação ela requer uma mudança de comportamento, uma adaptação àquilo que é novo. Em 2005, eu tive o privilégio de ser convidado para lecionar no Centro Universitário, que ainda era chamado apenas de FIU, né? Faculdades Integradas de Ourinhos. E lá permaneço até hoje, né? Agradeço aí sempre a todos os mantenedores pela oportunidade. E quando eu cheguei aqui em Ourinhos, eu trouxe um programa, né, que é utilizado até hoje no nosso centro universitário, que era uma plataforma para educação à distância, né? Mas é óbvio que a gente, naquele momento, utilizávamos apenas como testes, né, e pilotos. Mas com o passar do tempo, isso foi tomando forma. E em 2012, no Centro Universitário de Ourinhos, muitos professores queriam que houvesse uma inovação, né? E a atual diretoria da época me autorizou a criar um departamento específico que tratasse de questões de tecnologia educacional, metodologia ativa e questões de educação à distância. E foi quando nós criamos o NTEA, né? Que é o nosso Núcleo Tecnológico de Educação Aberta. Então, quando você coloca assim sobre visão de futuro, naquela época, em 2012, eu já imaginava que nós teríamos aí grandes desafios nessa questão do uso da tecnologia, da diminuição de tempo e espaço para que a gente pudesse se conectar com os nossos alunos. E este núcleo trabalhou desenvolvendo essas metodologias, nós implementamos em diversos cursos, começamos com os cursos de engenharia, utilizamos em disciplinas de dependência, enfim. Foi quando, em 2019,
nós então passamos, já em 2018 nós passamos a centro universitário. Em 2019 nós tivemos o reconhecimento do nosso centro universitário como educação à distância, como centro universitário que pode oferecer educação à distância. E aí nós implementamos então outras estratégias. E aí surgiu o NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância da nossa instituição. E aí, Edu, se você me permite, né, aproveitando o gancho, nós estávamos capacitando os nossos professores da nossa instituição, que ora oscilava entre 200 professores, 250 professores. Nós já estávamos capacitando esses profissionais para o uso de tecnologia, atividades à distância, enfim. E aí, meu amigo, aconteceu uma coisa. Em 2020 veio a pandemia. E eu me recordo até hoje que fui chamado pela reitoria atual da época e que me disse, eu lembro até hoje, né? Gilson, nós, dia 20 de março de 2020, teremos que implementar a educação à distância aqui, na instituição inteira. Então, aquilo que era um piloto para a gente atender 100 alunos, multiplicou para 2.500 alunos, que era a nossa base na época, né? E o desafio foi o seguinte: você tem uma semana para implementar isso. Então, você veja só, e aí eu contei com uma equipe maravilhosa, onde nós trabalhamos no sentido de capacitar os nossos docentes, capacitar os nossos professores, capacitar os nossos alunos para que pudessem entrar numa virada que eu diria para você assim totalmente disruptiva. Essa é a situação de inovação disruptiva. Você tem uma situação onde você se adentra e tem que resolver isso, né? E aí eu fico muito assim, feliz porque o centro universitário não ficou um dia sem aula. Nós, em uma semana, transformamos o centro universitário em uma instituição que poderia atender os nossos alunos no ensino remoto, que é essa nomenclatura correta para o período de pandemia. E de lá para cá, nós tivemos assim um êxito nesse sentido. Porque o EAD, imagino, professor, o conceito dele são aulas ao vivo, aulas gravadas, material disponível na plataforma. Agora, na pandemia, não. Digo por mim, nós tínhamos aula ao vivo. E com chamada, inclusive, né? Perfeito, Edu. Você coloca muito bem. Tanto que a nomenclatura correta para o período da pandemia é ensino remoto emergencial, né? Então, o que acontece? As aulas eram remotas, ou seja, o professor estava ao vivo, né, lecionando, fazendo os seus trabalhos, com os alunos ali online. Então, você tinha que ter uma plataforma onde você conseguia estruturar, né, essas aulas. E aí é muito interessante colocar esse exemplo, porque, veja, para que possamos estar aqui hoje nesse estúdio, né? É um estúdio totalmente preparado, né? Você tem um esquema de pool dessas informações, as pessoas estão recebendo essas informações ao vivo, mas na época nós transformamos a própria casa do professor, né, num estúdio, porque ele tinha que transmitir de lá, nós não podíamos sair de casa por conta da pandemia, né? Então o desafio foi grande, e eu me lembro assim de lives que nós fazíamos de capacitação com os nossos docentes, 250 professores ao vivo ali, em live, direto, tirando dúvidas, né, e preparando para que eles pudessem atender os alunos. Foi um processo assim muito interessante e o desafio foi que, e com certeza vocês que estão nos ouvindo vão se lembrar, não, isso só vai durar 3 meses, né? Isso só vai durar 6 meses, e aí foram 2 anos onde nós tivemos que enfrentar essa situação, né? Sim. Vamos voltar um pouquinho, professor. Na época, quais foram os maiores desafios enfrentados? Porque imagino que nem todo mundo está preparado para novas tecnologias. E existem pessoas que são avessas, elas têm verdadeiro pavor da tecnologia, né? Olha, perfeito. O maior desafio realmente está no ser humano. Né? Porque as tecnologias elas estão aí, estão evoluindo. Hoje nós temos assim recursos maravilhosos para que a gente possa utilizar. A gente vai até comentar algumas coisas que eu trouxe aqui para a gente poder ampliar nossa discussão. Mas se você me permite, eu gostaria de falar da composição da competência. Né? Então, em linhas gerais, o que é a competência? A competência é um conjunto de recursos que você desenvolve, então quer dizer que não é nato, né? Você desenvolve, eu não sei fazer uma coisa, eu posso aprender, né?
necessário para você enfrentar os problemas do dia a dia. Então, esse é um ponto. Então, tornar-se competente em algo exige esforço, exige dedicação. E quando a gente pensa em quais são esses recursos que eu tenho que ter para me tornar competente, é importante deixar claro que você tem um conjunto de elementos que são importantes para isso, né? Então, por exemplo, eu não sei construir uma ponte, mas para eu... então eu sou incompetente, eu não sei fazer uma ponte. Se eu fizer uma ponte, ela vai cair, ou seja, acho que nem vai sair do lugar, né? O alicerce inicial, né? Mas eu posso me tornar competente nisso fazendo cursos e assim por diante. Então, quais são esses elementos importantes que a gente tem que frisar? Olha, primeiro, o conteúdo conceitual. Então, para você se tornar competente em algo, primeiro você tem que conhecer aquilo, você tem que entender o que significa aquele contexto daquela área que você está se envolvendo. Então, tem conceitos, palavras, que eu tenho que me apropriar disso. Então, eu tenho que saber algumas coisas. Segundo, eu tenho que ter habilidades. Então, eu tenho que saber fazer. Não adianta nada eu conhecer, mas não saber fazer. Ok? Então, porque senão a minha competência claudica, ou seja, eu não alcanço a plenitude daquilo. Outro ponto é a linguagem. Nós, enquanto estamos formando nossa competência, principalmente no centro universitário ou em situações como você colocou agora, eu preciso entender os jargões técnicos daquela área. Então, a linguagem, a forma como eu vou me aproximar das pessoas para falar sobre isso. E aí você vai entender a dificuldade que é quando você, por exemplo, conhece uma série de terminologias, mas você vai ter que passar essas terminologias para as outras pessoas. E não só as terminologias, mas esse dialeto passa a fazer parte do dia a dia. Então, as pessoas têm que se apropriar, né? Então, quando você falava, olha, entra no Zoom, entra no Meet, vamos fazer um Meet. Essas terminologias, os professores, os alunos tiveram que se apropriar. Tanto que a empresa Zoom, né, que oferecia, né, e aí é só para ilustrar, foi uma das que mais cresceu na pandemia por conta da explosão de utilização de lives. E aí vieram Google, Meet, Microsoft e assim por diante, né? Mas só para complementar, minha competência é formada do quê? De conteúdo conceitual, de habilidade, de linguagem, de contexto cultural. Isso é muito importante. Eu estarei falando para diversas pessoas que estão em diversas localidades. Então, quando nós estamos falando aqui nessa transmissão, eu não sei quantas pessoas estão sendo atingidas, mas eu tenho que respeitá-las todas por precedência. Então, o contexto cultural indica o seguinte, veja, se nós temos um alcance nacional, internacional, eu tenho que respeitar as culturas que vão receber a minha informação. Percebe? Uma piada no Sul pode não ser engraçada no Nordeste. E assim por diante, né? Então eu tenho que me preocupar com esse detalhe. Então, só para a gente reforçar, para eu montar a minha competência, eu tenho que ter conteúdo conceitual, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ter a linguagem, eu tenho que ter o contexto cultural e uma coisa, Edu, e essa nos perseguiu muito, principalmente quando implementamos as ações nesse sentido, administração do emocional. Até hoje. Se um profissional que vai tentar montar sua competência não consegue administrar o emocional, nós temos um sério problema. Por quê? Porque a pressão do dia a dia para tomada de decisões ela é muito grande. Então, você tem que tomar atitudes, decisões constantemente. Nós, desde a hora que abrimos os nossos olhos, estamos decidindo. Né? Levanto ou fico mais um pouquinho? Né? Então, nós estamos sempre tomando decisões. Né? E aí, Edu, só para fechar e aí contribuir aqui com os nossos ouvintes, para eu formar a minha competência, eu tenho que pensar em conteúdo conceitual, eu tenho que pensar em habilidade, eu tenho que pensar em linguagem, eu tenho que pensar em contexto cultural, eu tenho que pensar em administração do emocional, mas tudo isso permeado pelo último elemento, que é a ética. Então, se eu não tiver essa preocupação em realizar o que foi combinado, e principalmente na ética das relações é isso, usar a sua capacidade intelectual para junto com o outro decidir qual é a melhor maneira de se conviver. Esse seria um resumo, uma forma de entender o que é um pacto ético, vamos dizer assim, né? O que é ter essa sensibilidade nesse momento. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Imagine administrar todas essas situações para uma pessoa, para o professor que está se adequando a uma novidade.
Então, quando você tem noção dessas estratégias, de como você compõe a competência de uma pessoa ou de alguém que quer avançar os seus conhecimentos, você consegue entregar a ela a chave do castelo. É isso. Muito bom, muito bom. Professor, voltando ainda aqui à pandemia, né? O que você destaca como legado desse período para a educação superior? Opa, isso é uma pergunta excelente. Veja bem, as tecnologias, elas já faziam parte da nossa vida antes, mas depois da pandemia elas não saíram mais do cardápio. Por quê? Quando nós falávamos em home office, né, antes da pandemia, não existia praticamente isso aí, um caso ou outro de pessoas que faziam serviços em casa, né? Mas hoje isso é normal, né? Eu posso, de repente, antes dessa própria entrevista, falar, Edu, vamos fazer um call aqui, uma chamada, e aí a gente repassa os dados dessa entrevista. Sim. Eu poderia estar em casa, você na sua, e a gente fazer isso. Então, isso se tornou normal. Tanto que você pode fazer uma chamada pelo seu celular e incluir pessoas para participar, né? Quando você usa aí um aplicativo de comunicação, você inclui várias pessoas e aquilo que era, de repente, algo que você falaria com uma pessoa, você pode fazer uma reunião e tomar decisões. Então, o que aconteceu? Quando a gente pensa em inovação disruptiva, é isso. Por exemplo, você se recorda, eu também já vivi esse tempo, onde quando se marcava uma reunião, você se deslocava até o local. Você tinha toda aquela preparação, não temos que estar lá, temos que montar os detalhes. Hoje não, hoje você, por exemplo, monta uma reunião e você inclui membros de Portugal, da Espanha, da Índia, todos numa sala ao mesmo tempo, respeitando os fusos horários, né? E você faz o seu trabalho. Então, veja, lembra da formação da competência, contexto cultural? Eu preciso entender com quem eu estou falando, porque aqui, preparar um frango, matar um frango, aqui tem que ser de acordo com as culturas de outros países para que eles possam consumir. Se eu não tenho essa noção, né, eu não vou conseguir expandir o meu mercado. Sim, isso é o grande legado. Professor, o novo normal que a gente falava muito, né? Ao que me parece, essa pandemia ela deixou muitas lições, principalmente nas empresas, indústrias, porque enquanto prédios e mais prédios estavam iluminados o dia todo, gastando com energia, ar-condicionado, de repente na pandemia eles ficaram vazios. E depois, né, da normalidade, esses empresários acabaram descobrindo que o operacional dele poderia ser cortado em até 80%. Então, acabou sendo um grande aprendizado, um novo modelo empresarial. Muito bem. Eu diria para você que a palavra de ordem seria sustentabilidade. As pessoas começaram a perceber o quão é importante, que os recursos são escassos e que nós temos que zelar. E quando a gente pensa em recursos, eu digo, podemos expandir para todas as situações, né? Tempo, dinheiro, pessoas, né? Então, eu tenho que perceber que administrar essa escassez que nós temos, que é o princípio da economia, né? Você consegue perceber novas nuances. Então, sim, houve mais consciência das pessoas no sentido de aproveitar aquilo que ela tem no seu entorno. E os empresários, com certeza, adequaram. Eu conheço alunos, né, do Centro Universitário Unifil, que eu encontro com eles muitas vezes em shopping ou a gente conversa por alguma mensagem, e aí eu pergunto, e aí, onde você está, né? Ah, professor, estou trabalhando numa multinacional. Falou, mas que beleza, né? Encontrei outro dia um engenheiro de software, né, formado ali pela nossa instituição. No caso ali ainda, na época, nós vamos ainda formar nossa primeira turma de engenharia de software, mas na época ele fez sistemas de informação e atua hoje como nessa área de desenvolvimento. Não, professor, estou numa empresa espanhola, tal, desenvolvendo sistemas. Eu falei, rapaz, mas que legal, e como é que está aí na Espanha? Ele falou assim, não, professor, eu moro em Ourinhos. Entendeu? Então, assim, você veja que ele está aqui, né, na cidade prestando serviços para diversos países, né? Então, houve uma mudança no comportamento e na percepção das empresas trabalharem e aproveitarem os seus profissionais, né? Sim, professor, as pessoas elas têm medo não todas, né? Mas tem medo da tecnologia porque acham que a tecnologia vai tirar o emprego delas. Ainda voltando lá à pandemia, muitas empresas fizeram uma readequação e, de fato, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos. Por não se encaixarem nesse novo modelo? Então, o que acontece? Olha, puxa, você traz um tema importantíssimo, tá?
E eu gosto de dar esse exemplo, principalmente quando a gente fala de inovação disruptiva. Quer ver? Eu vou contar uma historinha para vocês aqui que estão ouvindo a gente. Houve um dia, né, onde dois amigos conversando viram, estavam conversando tal, né, e falaram assim, rapaz, você sabe que parece que tem um tipo de uma carruagem nova aí, rapaz, que não tem mais cavalo, né? E aí fala, como assim, rapaz? Como que a carruagem não pode ter cavalo, né? Então, rapaz, faz um barulhão, tem um negócio que eles chamam de motor, que eu também não sei o que é. Bom, muito bem, essa discussão, obviamente, há muito tempo atrás, refletia sobre a questão do que quem pilotava ou dirigia uma carruagem ia fazer quando chegassem os carros, porque iam diminuir as viagens e assim por diante. Eu não sei se você percebe que quando a gente vai atualizando essa percepção, sempre houve um medo da mudança. Quer ver? Quando nós tínhamos o cinema mudo, para mim, o maior nome do cinema mudo, Charlie Chaplin, né? O que aconteceu? Quando ele estava dominando o cinema mudo, veio o quê? O som. Então, tem um filme chamado Cantando na Chuva, quem quiser assistir, vai perceber que a temática é exatamente, né, sobre essa questão da implementação do som no cinema, né? E da mudança. Então, atrizes maravilhosas, lindas, atores, né, todos ali bem vistos, tal. Quando iam falar, eles não tinham destreza e a voz não ajudava. E eles tiveram que se adaptar àquela situação. Assim como um belo dia, as pessoas falaram, puxa, eu sou dono de táxi, parece que está pintando uma coisa diferente aí, né? E aí veio o Uber, e aí entende? Então, assim, essas mudanças, assim como também um dia veio essa situação, olha, não pode mais colocar fogo na cana. Então não vai dar mais para cortar a cana manualmente. Entende? E essas pessoas, o que fizeram? Bom, dois caminhos. Ou elas se aposentaram, se der que deu tempo, ou elas tiveram que mudar, porque senão a própria situação as colocaria numa situação complicada, né? De desvantagem em relação ao que vinha pela frente. Por isso que a educação é tão importante. O educador tem que estar antenado nessas mudanças para justamente dar continuidade e evitar esses gaps. Entende? Porque se você não se prepara e não tem visão, você cria um gap, um apagão. Entende? Daquele profissional. Então vai ficar um período sem ter pessoas para fazer aquilo, porque ninguém pensou nisso antes. Então, é óbvio que as profissões, todas as situações estão mudando, né? Nós temos aí diversas situações. O professor teve que se reinventar. Quando veio a pandemia, ele não teve que ligar uma câmera, estar diante de um microfone falando para os seus alunos, sem muitas vezes saber se o aluno estava ligado do outro lado, ele não ligava a câmera, tal, enfim, correndo os riscos e os medos que ele talvez, quando entrou pela primeira vez numa sala de aula, teve. Porque ele não sabia qual seria a reação. A mesma coisa, ele estava entrando num ambiente onde talvez o seu aluno soubesse mais sobre a tecnologia. Mas aí é que está. Quando você tem a noção exata do que está acontecendo, tem a orientação correta, você sabe que você é o condutor daquela situação. E por mais e o restante é um meio. O meio que você está utilizando para construir o conhecimento das pessoas. Isso no caso do professor, né? Mas em tantas outras situações. Eu vi um vídeo recentemente de carros autônomos. Então, e aí? Né? E foi feito um teste, por exemplo, nos Estados Unidos, onde um caminhão atravessou de uma ponta a outra do estado sem um motorista, levando carga. Então, quer dizer, puxa, mas será que isso vai acontecer? Então, né, estamos diante de muitas mudanças pela frente aí, né? Mas o ser humano é adaptável, né, professor? Com certeza. E por falar em adaptação, o EAD, eu imagino que quando foi criado era para proporcionar que pessoas do Brasil inteiro, até do exterior, pudessem ter acesso a uma educação de alto nível, com custo-benefício mais acessível. Porém, veio aí uma normatização do MEC e você já está com os cursos semipresenciais. Então, isso é muito importante. O marco regulatório, agora de 2025, traz para a gente uma nova perspectiva com relação ao formato dos cursos. Então, é muito importante dizer que o formato de oferta desses cursos, nós ainda teremos o curso presencial, que é o normal, tradicional. Nós temos o curso agora semipresencial e temos o curso EAD. A diferença é a seguinte, nós temos que nos preparar em relação a essas mudanças do marco regulatório, porque
em todos eles, obviamente no presencial é fato, né? Ele já é um curso presencial que pode se valer de questões à distância, né? Com exceção de alguns cursos que a gente até pode citar que não podem ter parcelas ou serem desenvolvidos de forma à distância, né? Como medicina, por exemplo, né? E outros. Os cursos que podem fazer uso dessa questão EAD, eles podem ser ofertados neste formato, né, EAD, ou seja, à distância, e podem ser também no formato semipresencial. O detalhe é que tanto o semipresencial, e aí, mais claro, ele tem que ter uma presencialidade do aluno durante o desenvolvimento do curso, então ele tem que se deslocar até o centro universitário, tem que se deslocar até a faculdade que ele opta por fazer o curso assim. E no curso EAD, considerado assim, um curso 100% EAD, não, ele sempre tem uma particularidade presencial. Então, essa é uma das questões que estão sendo consideradas. Nós, no Centro Universitário Unifil, sempre prezamos pela presencialidade dos nossos cursos, mesmo à distância. Então, hoje, o marco fala, olha, é obrigatório a presença do aluno para fazer a avaliação. Nós sempre fizemos a avaliação. Então, quando você fala desse olhar para o futuro, dessa visão de futuro, nós já pensávamos nesse modelo, nesse formato. Para os cursos de licenciatura, inclusive, a oportunidade é ótima para falar para quem quer fazer curso de pedagogia no formato semipresencial. Já estamos preparando o nosso curso. Em 2026 ele será lançado totalmente remodelado para atender tanto a população daqui de Ourinhos quanto da região. A educação à distância ela permite com que a gente crie oportunidades para aquelas pessoas que não podem estar todos os dias presencialmente, né? Tem uma série de situações que se enquadram, né? Poxa, eu sou mãe de família, pai de família, eu trabalho à noite, mas a educação à distância ela oportuniza exatamente essas pessoas e nós estamos preparados para atender essa demanda. Muito bem. Eu deixei a cereja do bolo para o final. Vamos lá. A IA, a inteligência artificial na educação. Você é pesquisador da inteligência artificial aplicada à educação. De que forma a inteligência artificial pode e já está transformando o aprendizado? Muito bom, excelente pergunta. O Bala, é o seguinte, nós temos... De novo, o mesmo exemplo que eu dei dos veículos lá, né, do cinema mudo, está acontecendo de novo. Lembra quando, por exemplo, as pessoas falavam desse jeito? Nossa, rapaz, inventaram um negócio aí, um tal de Google, né? O cara coloca um texto lá, uma palavra, já sai um monte de coisa. Mas aí, eu quero que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, prestem bem atenção. Olha, o que você não pode fazer, e aí eu vou citar Kant, Immanuel Kant, é deixar, no seu texto, o que é o iluminismo, deixar que o seu cérebro seja terceirizado. Isso é importante, tá? Como assim, professor? Não entendi. Muito bem, veja bem. Quando você fazia uma pesquisa no Google, o que acontecia? Você pesquisava, nossa, um monte de documentos, mas aí aquilo passava pela sua mente, porque você que tinha que construir a resposta, certo? E aí você projetava. Porque se você simplesmente imprimisse aquele material, o professor falava, mas isso aqui não é seu, isso aqui é de fulano, né? Esse texto Então você tinha que reconstruir, você tinha que ressignificar. E esse é um dos primeiros passos para que você possa aprender as coisas, aprender a ressignificar. O perigo da inteligência artificial, então vou dar essa primeira dica, depois eu falo das vantagens, tá? O perigo da inteligência artificial é você terceirizar teu cérebro. Ou seja, eu pesquiso, por exemplo, posso usar ChatGPT, Gemini, Copilot, tantas outras ferramentas que tem aí, enfim. E aí aquela resposta do Bala que já saiu, eu nem filtro. Ela já vai para o local que eu tenho que entregar. Esse é o perigo. Este é o perigo. Então, assim, você está... Neste momento, você, aí citando Immanuel Kant, está terceirizando o seu cérebro. Você colocou um gerente de consciência em você. Isso que o texto traz, né? Uhum. Então, você ainda está no controle. Por exemplo... É lógico que um ChatGPT, ao auxiliar você para a formulação de um roteiro, um fechamento de planilha, uma informação que você precisa conectar, ele é excelente porque a inteligência artificial ela vai fazendo, por estatística, principalmente a generativa, por estatística, a construção das possibilidades de resposta. Nós, por exemplo, hoje estamos aí numa versão 5.0 do ChatGPT, que, Edu Bala, pasme,
alcança na sua forma de lidar com as respostas como um PhD. Entende? Então, se você tinha respostas lá nas versões iniciais 3 ponto alguma coisa, bem simplesinhas, hoje é como se um especialista estivesse falando com você. Mas aí é que está o perigo. Porque você tem que aprender, e aí fica a dica para vocês, professores, para vocês que estão lidando com a inteligência artificial. Você tem que aprender a fazer boas perguntas. Este é o segredo da inteligência. Ensinar a inteligência artificial. Não, fazer. Ela vai ter bastante coisa. Obviamente, quando você. A inteligência artificial, ela aprende de forma concomitante. Por exemplo, olha, e eu estou falando isso porque já aconteceu comigo. Eu fazia uma pesquisa, isso lá nos primórdios, 2022, olha lá, né? Você está vendo como é que é muito rápido, né? Lá nos primórdios da IA, e olha que a inteligência artificial é de 1950, tá? Bom, enfim, só para você, Alan Turing e tal, aquele pessoal todo, né? Mas em 2022 ela se tornou popular. Eu fazia um questionamento para ela, né? Sobre pesquisa científica e tal, né? E aí, no ato da resposta dela, eu percebi que tinha uma coisa equivocada por ela. Aí eu falei assim, olha, será que não seria desta forma? Aí adivinha o que ela respondeu para mim? Desculpe, você tem razão. E reformulou a resposta. Quando ela fez isso, Edu, se você 3 minutos depois perguntasse para ela a mesma pergunta que eu fiz, já veria com a minha correção. Sim. Entendeu? Quer dizer, não ia ser, o Gilson corrigiu isso. Não. É uma correção automática. Agora você imagina isso quantificado no planeta Terra. Né? Ou seja, todo mundo fazendo as correções, fazendo o que tem que ser feito. Então você tem um refinamento natural ali, né? Artificial, da inteligência artificial, pelas pessoas. Então você tem algo que é feito pelo ser humano apoiando a inteligência artificial. Porque é como se tudo fosse numa mesma caixa, entendeu? Uhum. As correções. Muito bom. Professor, é fantástico, né? Eu estou muito feliz de te receber aqui no nosso podcast, porque são assuntos técnicos, né, que você conseguiu passar de uma forma entendível para todos. Pô, que bacana, né? Fico muito feliz. Isso é maravilhoso. Por isso que eu lhe convidei. Né? Muito obrigado. E eu queria deixar aqui o meu agradecimento e as suas considerações finais. Bom, pessoal, o que eu posso deixar para vocês? Aproveitem o tempo que nós temos. Aproveite a sua família, aproveite as pessoas que estão sempre te apoiando e tenha uma palavra gratidão como exemplo daquilo a ser seguido. Hoje eu aqui me despeço de vocês. Grato, Edu Bala, por você ter me convidado. Grato a vocês que estão assistindo a nossa programação. Grato a toda a equipe técnica que nos apoia. E, assim, desejando a todos vocês um excelente futuro. Muito obrigado. E conte conosco sempre, a Unifil, todos lá. Muito bem, você acompanhou aqui mais um Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo, sempre nos acompanhando pelo canal 31.3 da TV Câmara, 105,3 da Rádio Câmara e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. É sempre um grande prazer saber que você está nos assistindo ou nos ouvindo. E aí, curta, compartilhe, informe as pessoas, seus familiares e amigos, que nós estamos no canal aberto. Gratidão pelo hoje para sermos merecedores daquilo que nós almejamos amanhã. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.